Então, gente, eu já tinha desamontado aqui, né? Eu até tirei, porque como eu tinha que fazer um serviço, eu fiquei com medo de eu soltar, eu desamontei e deixei desamontado, e depois eu monto de novo. No vídeo anterior, eu deixei montado, coloquei uma faca aqui em cima, mas por segurança eu tirei. Aqui, essa peça aqui, ó, também dá para consertar ela, que é a trava da tampa, né? Ela está desamontada aqui, né? Aí é a trava da tampa. Então, ela, para desamontar ela, você pode botar uma chave de fenda fina ou uma faca. E vai desamontando ela aqui, ó. Vai levantando essas travinhas, né? Vai levantando, ela vai saindo. Boas aqui, ó. Então, muita coisa é só paciência. Você tendo paciência, né? Quando eu comecei a fazer manutenção, há uns 8 anos atrás aí eu comecei a pegar umas aulas na internet. E hoje, graças a Deus, o povo está gostando do meu trabalho aí. Então, não estou dando conta, graças a Deus. Aí, quando eu tiver um tempinho, eu vou mostrar. Eu tenho uma máquina Colomac ali, eu vou mostrar alguns defeitos que ela dá. Então, a pecinha que faz fazer a atuação é essa aqui, ó. Ele tem tipo um PTC aqui dentro, ó, ele esquenta. Quando ele esquenta, desculpa, minha voz tá, sou um pouco rouco. Pouco não, sou rouco mesmo, né? Quando ele esquenta, ele faz isso aqui, ó. A trava desce, né? Essa trava desce aqui, ó. Essa travinha aqui, ó. Ela encaixa aqui, ó. Ela encaixa aqui, ó. Ela encaixa aqui e não deixa a trava voltar para trás. Aí muitas vezes quando a tampa não abre, que ela trava, que é mais ou menos 5 minutos. Só que não vai nem isso, ela esfria aqui, essa peça esfria, aí ela sobe para cima, ela tá assim, ó, aí quando esfria ela sobe para cima aqui, ó, e aí destrava. Muitas vezes quando ela trava, essa pecinha aqui que sujeira, igual aqui, ó, ela trava, sujeira, trava ela aqui, ó, ou até aqui dentro também, ó. Essa aqui mesmo, tem alguns que eu arrumei, não precisou abrir isso aqui, ó. Essa aqui precisou. Eu até deixei aberto. Para abrir ela, tem que ter uma pinça. Essa pincinha que eu comprei no Wish. Você vem aqui, ó, tem uma travinha, você pega aqui e roda. E ela tem que ficar reta, igual tá aqui, não sei se dá para focar. As travinhas tem que estar reta lá no buraco lá. Essa chave aqui também, ó, isso aqui é para regular ela. Para regular ela. Para ver se ela destrava. Mas eu prefiro dar a limpeza. Igual com muito tempo que não faz alguma manutenção. Eu já abro ela e faço a limpeza. Fica um serviço mais bem feito. Uma chavinha dessa aqui, ó. Estriada. Encaixa aqui, ó. Aí você vai... Horário, você vai subindo ela. Vai dando pressão. E anti-horário, você vai diminuindo a pressão. Aí pode ser que ela destrava aqui, ó. Aí pode ser que também ela não funciona também. Por causa da sujeira. Aí eu recomendo tirar. Igual já rompi, já destravei ela aqui, ó. Eu com a chave de fenda. Você pode até tirar essa travinha aqui, ó. Para ela não perder. Se perder é complicado, que é pequenininha. Esse lado maior aqui, ó. Vou colocar certo, que aí você, para não ficar... Tem um lado dela aqui que é maior. Esse aqui, ó. Esse lado aqui é o maior. Você tem que deixar de fenda. Vou botar ela aqui para não perder. Sempre botar no lugar visível. Para não perder, eu coloco ela aqui no cantinho. Vou colocar ela aqui, ó. Vocês verem aqui. O lado maior dela fica desse lado de cá. O lado menor aqui. Aí quando tá destravado aqui, ó, você pega uma chave, devagar, né? Muito devagarzinho aqui, vai puxando para cima. Cuidado para não
Sai devagarzinho aqui, ó. Esse polo aqui, ó, que, se eu não me engano é o número 4, vai sair esse aqui. Não, esse aqui fica lá embaixo. Bem devagarzinho aqui, você vai suspendendo ela, ó. Aí, principalmente pegar nesse canto aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Não dê sair. Tirou ela aqui, ó. Põe ela no cantinho dela lá, ó. E aqui tem um PTCzinho aqui, ó. Tem de geladeira, tem de televisão, né? O PTC de geladeira é maior, que faz ligar ela, fica bem assim o PTC. Não sei se alguém já teve curiosidade de arrumar alguma geladeira aí. Quando a geladeira muitas vezes não liga, o seu protetor térmico e o PTC. Eu também faço manutenção de geladeira. Ele quebra, aí o contato, no caso, quando vai ligar, o contato vem, trisca nervo 2, aí para não dar curto, ela esquenta e dilata. Aí a geladeira liga e o contato aqui abre. Aí não entra mais tensão no motor não. É só para ligar, entendeu? No caso da geladeira. Aqui, ó, para limpar ele, se isso aqui estiver sujo, você limpa bem devagar, não pode tirar essa tinta branca não, viu? Agora aqui, ó, você pode limpar até ficar um pouco claro. Isso aqui tá bem sujo mesmo, tá tudo preto. Dá para ver até um pouco do preto aí, tá vendo? Esse beiralzinho aí. Vou limpar dessa parte aqui para cima, não esquecer. Isso aqui é a travinha. E entra aqui dentro. Aqui dentro você pode passar limpar aqui, ó. A ponta da faca, limpar para essa peça aqui ficar mais livre, ó. E aqui, ó, tem as duas. Ele tem duas pecinhas aqui dentro. Eu vou virar aqui, ó. Mas quando eu for tirar, vou tirar com cuidado, quem nunca tirou a primeira vez. Vou tirar igual, tirar para você ver direitinho aqui. Pegar a pinça aqui, ó. Se vir as duas peças, não tem problema. Essa peça aqui, ó, fica em cima, tá vendo? Aqui eu já limpei, ela tava mais suja ainda, ó. Essa parte aqui é para cima e a parte aqui é para baixo. Não esquecer. Essa aqui tem umas alcinhas aqui do lado, ó. Aqui e aqui. Um do lado do outro. Essa aqui quebrou. Se no caso você abrir e quebrou, a sua também quebrar, não tem problema não. Aí é só você, na hora de montar lá, você tem que botar essa peça bem no meio para ela não sair. E essa aqui, ó, eu peguei aqui, ó, essa parte é para cima, tá vendo? Ela tem uma ondulação aqui, ó, para cima, tem um encaixe dela aqui também, ó. Essa aqui também tem um encaixe. Tem encaixe também, ó. Esqueci de mostrar. Tem encaixe aqui no beiral, tá vendo? Na lateral dele aí, no caso, na lateral. Essa aqui também tem, ó. Colocar sempre, aí limpa. Você pode passar uma lixinha, pode passar aqui, eu passei uma faca. Lixei aqui, só para aumentar o contato. Aumentar o contato aqui, ó. Limpei aqui, ó, passa a faquinha aqui. Aqui tá mais limpa, ó. Passa de novo também, dá uma limpadinha. E também põe na posição para não esquecer. Senão, se errar aqui, não funciona não. Aqui eu passo uma lixa, uma faca para tirar aqui a sujeira. Se você tiver um multímetro com esse meu aqui, ó, posso até tirar aqui. Não precisa desse aqui não, que esse aqui é caro. Um multímetro mais baratinho. Vou colocar no diodo aqui, porque eu não... da criança aqui para não acordar. Você põe do lado de cá, põe do lado de cá, ó. Vou colocar aqui, ó. Põe do lado de cá, ó. Fechando contato lá dentro, ó. Fechou o contato, ó. Se eu botar no bico aqui rapidinho, olha, ó. Apitou, tá vendo? Sinal que tá passando contato. Vou botar pro diodo aqui para não rodar o nenenzinho ali. Aí, ó, passou o contato, ó. Isso aqui tá até melhor. Aquilo ali eu vou dar uma lixadinha nele. Esse primeiro aqui, ó, tá melhor. Esse aqui, ele tá dando uma oscilada. Aí você vai dar uma lixadinha nele. Se ele tiver as travinhas aqui, ó, limpar com cuidado para não quebrar. Mas esse aqui, quando eu tirei, já tava
Tem umas travinhas aqui, ó. Aqui. Pô, tem tipo um buraco aí, ó. Aí tem uma, tipo, fica umas travinhas, mas como já saiu, aí eu tirei, dá uma lixadinha aqui com a lixa, ou se tiver lixa mesmo, vai com a faca. Então, muitas vezes o defeito é coisa igual. A gente for prestar atenção, não é coisa de bicho de cabeça, não, é só ter atenção e limpeza. Você vai comprar uma chave dessa aqui completa, original aí, hoje, né? Hoje tá tudo caro, deve estar uns cento e poucos reais. Com frete e tudo, né? Antes você comprar uma chave dessa aí antes da pandemia, por 50 reais, né? 70, dependendo do lugar. Na internet, né? Se você for comprar em loja aí, loja é loja, não tem jeito. Dá uma lixadinha aqui, ó. Fazer mais um teste aqui. Coloca um polo embaixo e outro em cima. A caixa da vez fechou. Ó, já melhorou, tá vendo? Tava oscilando. Aí já melhorou, já fechou. Ó. Se ele ficar oscilando, igual ficar assim, igual eu tirei aqui, ó. Aí tem que dar uma limpadinha. O motivo daquele simples, ele é baratinho, eu comprei muito dele. Quando eu não tinha esse aqui, eu usava ele. Ele também resolve, ele tem diodo, tem bip, tem ônus, igual aqui, ó. Tem um ônus, que é esse símbolo aqui, ó. Para testar sensor de geladeira, isso tem tudo. Isso aqui eu comprei mais por causa do capacete, porque eu tenho que testar os capacitores, televisão e assim por diante. Aí pode dar uma lixadinha nele aqui até aparecer um pouquinho metal aqui. Quanto mais limpinho, mais melhor fica o contato. É que vai aparecendo até um pouquinho a cor. Aparecendo a cor. Que aquela pecinha fica aqui no meio, ó. Fica assim, ó. Esqueci o nome, falei aquela hora e esqueci. O PTC. Na verdade, o PTC é completo, né? Como a mesma coisa aí. Que a peça principal do PTC é isso aqui, ó. Ele que esquenta, tanto de geladeira, televisão, tudo tem isso aí para. Cada televisão é para fazer tirar a tensão do tubo, né? Quando você desliga a televisão, o, o, tem um fio que vem lá do tubo, aí descarrega o tubo. Mas mesmo assim o tubo ainda fica carregado. Se eu tiver um tempinho, eu também faço conceito de televisão, eu vou fazer uns vídeos de televisão, mostrar para você algum defeito aí. Apesar que a televisão de LED, pô, compra muito, mas a televisão de tubo, o povo ainda tá tendo muito para arrumar ainda. São televisão boas, fazendo a manutenção correta, dura muito tempo ainda. Tem televisão que eu já arrumei tem mais de 5 anos. E outra coisa também, para não esquecer, colocar aqui só para fazer o esquema. Quando, eu não sei se eu falei em algum vídeo aí, encaixar a peça aqui direitinho, depois eu tiro. Essa peça aqui esquenta, né? Depois eu vou montar e mostrar para você. Quando ele esquenta, ele fecha o contato aqui entre o... Deixa eu tirar aqui que eu já até esqueci. Ele fecha o contato entre o 4 e o 5, se eu não me engano. Fecha o contato entre o 4 e o 5, é isso mesmo. Esse aqui é o 4. Vou colocar direitinho aqui. Depois eu consertar, eu vou mostrar para vocês. Já é pronto. Ele fecha o contato entre o 4 e o 5, ele vai fazer isso aqui. Ele tá assim, ó. Ele fica desse jeito. Aí quando o PTC esquenta, ele faz isso. Ele baixa, fecha o contato aqui, ó. E aí, o contato 5 é o que vai para a placa. É o que vai para a placa aqui, ó.
Nesse caso aqui, ó, não é para ligar a máquina, não. Esse caso aqui é para centrifugação. Esse contato aqui, igual sua máquina, se for Colomax, se for Electrolux, tiver a trava da tampa, muitas vezes ela não estiver centrifugando, pode ser essa peça aqui, pode ser lá embaixo, que tem também tem alguns Electrolux que usa eu não tenho aqui para mostrar. Tá, eu tenho ali na verdade, mas só que está lá no fundo lá. E à tarde de noite eu não vou lá não. É o termoatuador. Termoatuador. Se ele não esquentar, essa peça manda o comando para a placa e a máquina ela não vai rodar o cesto, ela vai rodar só o agitador. Ela roda só o agitador no meio e não roda o cesto. Aí, quando eu fazer o vídeo lá que eu estou pretendendo fazer, eu vou mostrar para vocês como é que é. Aí esse aqui fecha o contato para ir para a placa, o contato 5. Né? No caso, se fosse defeito, foi essa peça aqui. Aí ela não vai fazer nada. Não vai rodar nem no eixo, nem o agitador, nem o cesto. Porque o comando aqui não foi. Entendeu? Esse dia mesmo eu arrumei uma máquina Colomac, LCA11. A placa é um pouquinho diferente dessa aqui. Dessa aqui que eu arrumei, ó. Um pouco diferente. Ela tem essa base aqui, só que ela não tem a chave seletora. Ela tem tipo um time. Aí o cara assistiu um vídeo na internet, lá o filho dela, e falou que falou pra mãe dele, que era o termoatuador. Aí chegou lá, colocou o termoatuador não funcionou. E aí, deixa eu ver se eu acho um termoatuador.